Mas como eu falei para os irmãos, é com muita alegria e com grande temor e tremor que nós vamos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Algo que a gente faz há tanto tempo, mas quando você sobe aqui em cima, irmãos, a mão treme, ó. Olha como é que está minha mão. É porque nós temos buscado ao Senhor e pedido a Ele que essa essência nunca venha acabar. Amém? Por quê? Porque a cada dia nós estamos aprendendo. E Deus, Ele só vai nos encher com a glória dEle o dia que você se esvaziar de tudo aquilo que você um dia aprendeu, ou um dia acreditou. Deus só consegue fazer algo na vida do homem onde Ele reconhece que precisa ser trabalhado, irmão. Deus não vai invadir a sua vida se você não permitir. Deus não vai fazer nada em nós se nós não abrirmos o nosso coração para Ele, né? Até de manhã Deus, Ele fez eu lembrar sobre o profeta Isaías, que Deus pegou ele, levou ele no alto e santo lugar, e ali ele teve uma visão, e ele já era profeta, irmãos. E o Senhor perguntou para ele: o que você está vendo na terra? Estou vendo muita maldade, o ser humano é terrível, o homem é ingrato, só estou vendo tragédia e destruição. Aí Deus pegou, levou ele para o alto santo lugar e falou: agora o que você está vendo? Falou: poxa, Senhor, agora eu estou vendo que a terra está cheia da sua glória. Então o problema não está lá fora, irmão, o problema está aqui dentro. Às vezes a gente ora tanto a Deus para que o mundo se converta, mas quem tem que se converter é a igreja. A gente tem que mudar a nossa visão. Aí quando Deus o levou para o alto santo lugar, falou: e agora o que você está vendo, ô Isaías? Estou vendo anjos, querubins e serafins. Estou vendo que a terra está tomada da sua glória. Aí Deus pegou e falou para ele: então, agora eu vou te enviar. Ele falou: mas eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o problema não estava na terra, o problema estava nele. Ele tinha que mudar a visão. O problema não está no mundo, o problema está nos nossos olhos, irmãos. Nós temos que olhar o mundo de uma maneira como Cristo Ele vê. Aí Deus pegou e falou para ele, aí veio o anjo, tocou nos lábios dele e o purificou. Aí Deus falou: mas quem eu vou enviar então? Eis-me aqui, pode me enviar. Envia-me a mim. Se não tem com quem o Senhor contar, conta comigo. Conta comigo. Nós não podemos ser uma igreja que vai com Maria vai com as outras, porque fulano está falando, eu também vou falar. Não, o nosso olhar tem que ser diferente. Amém, irmãos? O nosso olhar tem que ser diferente. Precisamos olhar com os olhos do Senhor, que Ele possa também tocar nos nossos lábios e nos purificar nessa noite. Amém? Para que a gente não fale daquilo que não sabemos, porque Isaías, ele falava daquilo que ele não sabia. E quando a gente fala daquilo que não sabe, a gente contamina a nossa boca, os nossos lábios, né? Como o pastor já pregou, Lashon Hará, né? Lábios impuros, sujo. Por quê? Porque fala daquilo que não sabe. Mas vamos para a palavra? Deus colocou no meu coração o tema da pregação de hoje, irmãos. O tema da pregação de hoje é: quem nos separará? Repita comigo, por favor. Quem? Meu Deus, pessoal, vocês estão... Quem não almoçou hoje? Meu Deus, pessoal, vamos caprichar e vamos lá, todo mundo junto, vai. Quem nos separará do amor do Pai? Quem é que vai te separar do amor do Pai? Quem? Será que uma luta vai nos tirar da presença do Pai? Será que uma tribulação, uma perseguição, uma angústia, uma ansiedade? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Opa, alguém falou aí. Só nós mesmos. Amém? A luta não tira você da igreja.
O dinheiro não te corrompe. Porque ganhou dinheiro, pastor, agora não quer saber mais da igreja. Não, o dinheiro não corrompeu ele, só mostrou quem ele era. Só revelou o que estava dentro dele. Então, se você se desprendeu das coisas desse mundo, irmão, tem problema Deus te der dinheiro, porque você vai servir Ele com dinheiro ou sem dinheiro. Você vai amá-lo se Ele fizer, se Ele não fizer, como o pastor ministrou aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no texto, vamos ler aqui, igreja, capítulo 8, versículo 35, ele fala aqui, ó. Olha que forte, vamos ler do 35 até o 39, diz assim, ó: quem nos separará do amor de quem? De Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, quem vai te separar do amor do Pai? A perseguição, a angústia, a ansiedade, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem nos separará do amor do Pai? E o apóstolo Paulo fala aqui no texto, em todas estas coisas. Que coisas, pastor? Perseguição, luta, problema, dificuldade, fome, perigo. Em tudo isso, Ele considera, o Senhor nos considera que somos mais do que vencedores. Se você voltar, eu não vou voltar aqui para não demorar, mas se você for lá no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: eu me alegro em passar pelas tribulações. Quem se alegra em passar por tribulação, irmão? Quem se alegra em passar por problema? Quem vai se alegrar em passar por perseguição? No capítulo 5, depois você lê em casa, ele fala lá. Por quê? Porque é na tribulação que é revelado o nosso caráter. Você quer ler lá? Volta aí, é só no capítulo 5, vamos ler aqui rapidinho. Você sabe que a gente toma uma direção, mas o Espírito Santo vai nos guiando aqui, ó. Só voltar no capítulo 5, Romanos, mesma coisa, só voltar um pouquinho. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1, agora é o 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então, onde é que estava a glória e a confiança? Onde é que estava a confiança dele? Na glória de Deus. Por isso que quando ele foi mandado para a prisão, junto com Silas, o que ele fez na prisão? Ele louvou ao Senhor. A Bíblia diz que eles estavam frequentemente indo no templo para adorar. Chegava o horário, opa, hoje é dia de ir para o culto, e os dois adorar o Senhor e buscar o Senhor. Só que quando ele foi na prisão, mudou o trajeto dele. Quando deu a hora, nossa, já está na hora da gente ir para o culto, mas agora eu estou preso. Mudou o ambiente, mas não mudou quem ele era. E mesmo na prisão, ele começou a louvar e adorar ao nome do Senhor. Ele mudou ali a rotina dele. Vai ter momento, irmão, que a nossa rotina vai mudar. Às vezes pessoas falam para mim: pastor, mas o que é certo? É orar de manhã ou orar à tarde? Ou orar à noite? O que é certo? É vir no culto quinta, domingo, vir só domingo ou vir só quinta? Irmão, não tem hora para buscar o Senhor. Você pode buscar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Mesmo que a sua direção venha mudar, como mudou no caso dele. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram parar na prisão.
Irmãos do céu, olha, estou me arrepiando de falar aqui. Mas mesmo na prisão, ele começou a abrir a boca e louvar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que à meia-noite houve um grande terremoto e soltaram as correntes e as cadeias aonde eles estavam. Você sabe o que é isso, irmão? É quando muda a direção, mas não muda quem você é. Mudou, talvez você andava de carro, hoje você não tem carro, você anda a pé, mas você continua buscando o Senhor. Hoje talvez você tenha um carro melhor, mas você continua buscando o Senhor. Você pagava aluguel, hoje você mora na sua casa, mas você continua buscando o Senhor. Antes você não tinha, hoje você tem, mas você continua buscando ao Senhor. Aí no mesmo capítulo 5, vamos lá rapidinho, versículo 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Diga comigo, tribulações. Ele falou que ele se alegra nas tribulações. Por quê? Opa, virou a folha aqui. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Quando é que você sabe que o seu caráter é aprovado diante de Deus? Quando você passa pela prova. Lá em Efésios capítulo 6, o texto vai dizer, que o dia mau ele vem. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a sua luta não é contra a carne, é contra o sangue. Para quando vir o dia mau, porque o dia mau vai vir, pessoal. O pastor Isaías não gosta de fazer, mas eu gosto. Fala para o irmão Cláudio Solar, fala, se prepara para o dia mau. Se prepara, porque o dia mau vem. Vem ou não vem, gente? A gente passa pelo dia mau, a gente passa pela dificuldade, mas é na tribulação e na luta que em nós recebemos o caráter aprovado por Deus. Então nada pode te afastar da presença dele, a não ser você mesmo, a não ser eu mesmo. Por quê, pastor? Porque o amor do Pai sempre vai continuar o mesmo para conosco. A Bíblia diz que antes da gente nascer, irmãos, olha nos meus 4 olhos aqui. Antes da gente nascer, era um embrião. O Senhor já tinha nos separado. Ele já tinha nos escolhido. Você tem noção do que é isso? Ele já deixou tudo pronto. Ele já escreveu a sua história antes de você pisar o mundo. Ele já sabia quem você ia ser. Ele já sabia das lutas que você iria enfrentar. Ele já deixou tudo pronto. Está tudo preparado para nós, irmãos. Não significa que a gente vai viver tudo aquilo que Ele preparou. Porque tem muita gente partindo desse mundo que não viveu aquilo que o Senhor preparou para ela. Mas por quê? Porque Deus é o culpado? Não. O amor para conosco não mudou, continua o mesmo. Se era talvez Posso falar ou não posso falar, pessoal? Talvez você era um bandido, você era um traficante, e hoje você é uma pessoa da igreja. O amor do Pai continua o mesmo pelo traficante. Não mudou. Tanto que Ele foi te buscar lá. Amém? Tanto que Ele foi te resgatar lá quando tu estava nessas horas aqui no boteco do seu Zé, tomando aquela cervejinha. Ali o Senhor já estava só aguardando, Vamos ver quando é que esse cabeça dura vai se entregar a mim. Aí Deus vai deixando, E se deixar de Deus, não é que Ele abandona, não, mas Ele deixa você ir para ver até onde você vai. Lá em Crônicas Ele vai dizer: o Senhor está convosco enquanto vós está com Ele. Se você o buscar, Ele vai se deixar. E se você o deixar, Ele também te deixará. Mas se deixar, não é que Ele vai te abandonar, mas Ele vai deixar você ir para saber até que ponto você vai. Não é assim que você faz com seu filho ou não? Quem tem filho aqui? Até onde ele ia, para ver até onde ele ia chegar. Mas daí começou a reparar, começou a olhar onde não era para olhar, afundou.
Então, irmãos, que você pegue essa palavra de hoje e entenda que você nasceu por um propósito. Amém? Vamos voltar no capítulo 8 aqui, senão eu não vou conseguir terminar no horário. Hoje de manhã eu terminei, agora à noite tem que correr aqui. Aonde eu parei? No 38. Aí, obrigado. Diz assim, ó. Vamos lá, no capítulo 8, Romanos mesmo, pessoal, rapidinho. Portanto, estou seguro. Esse ventilador é uma benção. Não, deixa, pelo amor de Deus. Estou suando aqui. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem o quê? Nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá o quê? Do amor de quem? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o presente, nem o que eu estou vivendo agora vai me afastar dele. Nem o que eu vou viver amanhã vai me afastar dele. Por quê? Porque tudo é momentâneo. Tudo é passageiro. Ou seja, nada pode nos separar do amor do Pai. É que não vai dar tempo, mas eu até coloquei aqui alguns significados da luta, da tribulação, da angústia, da perseguição. Mas depois você medite mais nesses versículos, para que o Espírito Santo possa abrir mais a sua mente, irmão, e entender que nem profundidade, nem anjos e nem demônios pode te afastar do amor do Pai. Você tem noção do que é isso? Ah, mas por que o demônio? Porque não, ele não tem poder sobre a nossa vida, irmãos. É como o pastor falou sobre Jó, quando a esposa dele falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus me deu, Deus tomou. Jó sabia que quem tinha tocado na vida dele era Satanás, porque Deus permitiu. Você lembra lá no texto que Deus chega para Satanás e fala: está vendo meu servo Jó? É um homem reto, íntegro e o quê? E temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás falou: então deixa eu tocar na vida dele para ver se ele vai continuar te servindo. E ele tocou. Mas mesmo assim Jó não deu o direito de dizer que foi Satanás que tocou. Olha aí. Eu acho que Satanás ficou endemoniado com ele, pessoal. Ele ficou olhando e falou: seu miserável. Não, foi Deus que me tirou. Ele tem o poder de me tirar e de me dar, porque tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Aí vamos lá em 2 Timóteo capítulo 4, irmãos, rapidinho. Vamos lá, gente, por favor. Eu oro ao Senhor para que Ele ilumine os seus pensamentos e que essa palavra ela venha entrar dentro da tua mente e do teu coração. Amém? Então, quando vir uma luta, o que você tem que fazer? Se alegrar. É difícil, né? É difícil, pessoal. Mas precisamos nos alegrar, porque ela faz a gente se aproximar mais do Pai. Pode ver. Quando você está com uma luta, você ora mais. Quando você passa por uma angústia, você vai para o joelho. Quando você está ansioso, o que você faz? Você bota um louvor, começa a cantar na sua casa. Então as lutas, os problemas, o Senhor permite para que venhamos nos aproximar ainda mais dEle. Amém? Aí em 2 Timóteo capítulo 4, o texto diz assim, ó. O apóstolo Paulo, preparando Timóteo, que ainda era jovem, para a missão evangelística, diz assim, ó: eu te encorajo, versículo 1, irmãos, capítulo 4, versículo 1. Eu te encorajo, ajuda aí, pastor. Vamos lá. Eu te encorajo solenemente. Ajuda o pastor aí, gente. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Aí no versículo 2, olha que forte esse versículo, gente. É a chave desse texto que a gente está lendo aqui, ó. O que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aí? Prega o quê?
Prega a palavra, irmão. O que você tem que fazer? Prega a palavra. Ah, mas não vão gostar. Prega a palavra. Mas não vão dar ouvido. Prega a palavra. Mas não vão acreditar. Prega a palavra. É só isso. E eu vejo, às vezes a gente vê tantos pastores, né? É só pregar a palavra, irmão. Não precisa dar pirueta aqui não. Precisa, é só pregar a palavra. É só trazer o santo ensino da palavra. Porque uma coisa eu digo à igreja nessa noite: a palavra de Deus é suficiente para mudar a nossa vida. Não, pensei que você ia dar um amém mais alto aí, pessoal. Espera aí, vamos voltar de novo aqui. A palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida. Não precisa mais nada não. Somente a palavra. Aí ele fala aqui no versículo 2, prega a palavra e faz o quê? Insiste a tempo e fora do quê? Aconselha, repreende e o quê? E encoraja com toda paciência e sã doutrina. Então o que o apóstolo Paulo fez? Tem uns minutinhos aqui ainda. Chamou Timóteo e falou: Timóteo, prega a palavra. Insiste, Timóteo. Seja perseverante na palavra. Pregue em tempo e fora do quê? De tempo. O que é pregar em tempo e fora de tempo? Que não tem tempo para pregar a palavra. Que não tem tempo para buscar o Senhor. Pode buscar a qualquer hora, a qualquer momento. Nós podemos estar chupando um sorvete ali na praça. Ali nós estamos compartilhando da palavra do Senhor. Não existe tempo. Pregue quando você tiver vontade, mas pregue quando também não tiver vontade. Irmãos, venha para a igreja quando você tiver vontade de vir, mas venha também quando você não tiver vontade de vir. Ore ao Senhor quando você está com aquela vontade de orar. Quem já teve dia da sua vida? Pastor Bruno, aquele dia eu estava com uma vontade de buscar o Senhor, que na hora que eu fui ver a hora já tinha passado, e estava muito gostoso aquela oração. Quem já teve essa experiência aqui? Mas vai ter momento que você não vai querer orar não, irmão. Que isso, pastor? Faz uma oração na minha cabeça aqui. Irmãos, vai ter momento que você não vai querer ler a Bíblia. Vai ter momento que não vai dar vontade de você vir ao culto. Venha mesmo assim. Por que, pastor Bruno? Porque há uma luta contra a nossa alma, contra a nossa vontade, contra o nosso sentimento. Então, se eu for buscar o Senhor só no tempo que eu quero, e quando eu não quiser? Se for para mim orar só quando eu tiver com vontade, e quando eu não tiver com vontade de orar, fico sem orar? Pastor, ora a Deus para que Deus me dê vontade de ler a Bíblia, porque toda vez que eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono, me dá uma moleza. Ué, você só vai ler a Bíblia quando te der vontade? Não. Por isso que ali o apóstolo Paulo já estava preparando Timóteo, porque ele sabia que ia ter momento que Timóteo ia querer desistir. Porque não é fácil você insistir em pregar a palavra. Amém, irmãos? Aí ele continua dizendo aqui no versículo 3, porquanto chegará o tempo, esse é forte, hein? Que não suportarão o santo que ensina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. É o que o pastor Isaías falou no começo aqui da oração. Mas Deus não falou comigo. Duvido. Eu duvido. Eu duvido que você venha num culto como esse e Deus não falou com você. Eu duvido, porque às vezes Ele fala mais com nós do que com você. E às vezes a gente prega mais para nós mesmos, daquilo que nós mesmos estávamos precisando ouvir. Deus, Ele fala com você. Só que chegará tempo que muitas pessoas
não suportarão o santo ensino. Por quê? Porque elas começarão a andar em lugares à procura de ouvir palavras que ela quer ouvir. Vai reunir mestres para si. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui um pregador bom. Deixa eu ver se eu encontro um pastor aqui que fala ao meu coração, né? Minhas ovelhinhas. Aí a pessoa já está falando comigo. Quer dizer, a pessoa já não consegue mais. É como coceira onde? Nos ouvidos. Esses dias que a gente estava, graças a Deus, a gente pegou o carro lá, algumas coisinhas ainda para fazer, né? Mas graças a Deus estamos com o carro. E nesses dias a gente, em Sorocaba, eu falei, poxa, na quinta-feira eu não consigo vir para cá por conta do horário do ônibus, né? Não tem ônibus para ir embora. Falei, poxa, Senhor, eu não vou deixar de te buscar, eu tenho que ir para uma igreja. Amém, irmãos? Tem que ir para uma igreja. Vou deixar de congregar. Eu tenho que buscar o Senhor. Não podemos perder a tradição de nos reunirmos como igreja, porque nós somos membros. Quem é membro aqui, pessoal? Ai, meu Deus. Quem é membro aqui, gente? Somos cada um, somos o quê? Um membro do mesmo quê? Mas quando a gente se reúne, a gente se torna um único corpo com Ele. Cristo é o quê? E nós somos o quê? Somos o corpo, cada um de nós. E quando você sai da sua casa e vem orar aqui com a gente, você está se unindo ao corpo. Ora na tua casa, busca o Senhor lá, com certeza. Não podemos só nos limitarmos em orarmos na igreja, mas se você orar na sua casa, você vai ver a diferença que é. Porque nós estamos num ambiente qual nos tornamos um único quê? Por isso que a gente tem que ser uma igreja de oração, irmãos. Uma igreja que ora. Jesus disse, a minha casa será chamada casa do quê? De oração. Tem muita gente que vai na igreja, mas a única coisa que ela não faz é orar. Ela faz tudo na igreja, menos orar. Ela não ora ao Senhor, ela não busca ao Senhor. E nós estamos aqui para buscá-lo cada vez mais de todo o nosso coração. Então não suportarão, né, o santo ensino. Então o ensino da palavra é o quê? É santo. Então não despreze, irmão. Você vai desprezar aquilo que é santo? O que é santo? Separado. A palavra é santa. Posso ler a Bíblia de qualquer maneira, não posso desprezar a palavra. Eu já fui em culto que maravilhoso, gente, o louvor, a oração, tudo perfeito. Mas na hora que o pastor falava, senta aí que agora nós vamos dar a palavra, algumas pessoas levantavam e iam embora. A gente ficava olhando na porta assim, pô, mas o que aconteceu? Vai embora? O culto já acabou, agora só vai ter a palavra. Misericórdia, gente. Coloca a mão na cabeça e fala, misericórdia, pastor. Mas é verdade. Está desprezando o santo o quê? A sã doutrina, o santo ensino da palavra. E nós precisamos ser uma igreja que faz o quê? Que dá valor ao santo ensino, que valoriza a palavra do Eterno. Amém? Aí ele continua dizendo aqui, onde eu parei, pessoal? No 4, né? Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos o quê? Não, isso não está acontecendo. Está acontecendo isso? Quer dizer, a pessoa se recusa em ouvir o quê? A verdade. E dá valor mais à mentira. O famoso fake news. Por que o fake news tem crescido no mundo da internet, pessoal? Por quê? Porque as pessoas ficam dando ouvido aquilo que não é verdade, aquilo que não é real. Ela despreza o ensino verdadeiro, ela despreza a verdade, dá ênfase à mentira. Ela acredita mais na mentira do que na verdade. Aí ele fala aqui, voltando-se para os mitos, versículo 5: tu, no entanto, sê equilibrado em tudo. Esse versículo eu peguei para mim hoje. Tu,
Tu, no entanto, ser equilibrado o quê? Em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você tem um ministério, bate no peito e fala: eu tenho um ministério, pastor. Meu Deus, pessoal, bate no peito e fala: eu tenho um ministério. Você não nasceu à toa. Você não está aqui, eu estou aqui, caiu de paraquedas aqui. Você acha que eu caí de paraquedas aqui? Não. Todos nós temos um propósito. Deus escolheu cada um de nós para uma missão, para algo que Ele quer fazer em nós e através de nós, na vida de outras pessoas. Então cumpre o teu chamado, irmão. Cumpre o teu ministério. Fique firme no ensino que é verdadeiro. Aí ele continua aqui, ó, vamos rapidinho para a gente terminar. Aí ele fala no versículo 6, 7 e 8, eu acabo. Vamos lá, gente, diz assim, ó: quanto a mim, isso é o apóstolo Paulo falando, ó: quanto a mim, já estou o quê? Sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida, o quê? Como é que eu chego por uma pessoa, encorajo ela, sabendo que eu vou morrer? Não tem explicação. Apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, prega a palavra, o santo ensino, Timóteo. Prega quando tiver com vontade, prega também sem vontade, e bora para cima, Timóteo, porque eu tô morrendo. Eu tô indo para a morte. Mas por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia, irmãos, e como também eu e você sabe, que tudo, essa tribulação, essa luta, essa dificuldade é tudo momentâneo. Tudo isso vai acabar. Por quê? Porque para nós a glória não está naquilo que nós vemos, mas naquilo que nos espera. Amém, irmãos? Então a luta de hoje não pode me afastar. A luta do passado também não pode me afastar do amor do Pai. A tribulação que eu terei no futuro, tão pouco. Por quê? Porque quanto mais eu tiver próximo da palavra de Deus, mais firme eu preciso estar. Eu não falo isso me gabando não, que Deus conhece meu coração. Mas desde quando eu me converti, que eu nasci no berço evangélico, irmãos, eu falo isso não me gabando, porque eu não sou nada, mas eu nunca me afastei da presença de Deus. Hoje eu estou com 19 anos e você está rindo para quê? Hã? Tá rindo o quê? Oxi. A barba. Eu nunca me afastei. A luta que eu enfrentei quando criança, quer dizer, eu e meus pais, porque eu vivia doente, vivia mais no hospital do que em casa, não me afastou do amor do Pai. Mesmo doente, minha mãe começou a amar mais Ele. Minha mãe começou a ir mais na igreja ainda. Era uma igreja que a gente ia, que tinha culto todo dia. Ela ia de manhã, à tarde e à noite. A luta do presente também não, e a luta do futuro também não. E eu não falo isso me orgulhando não, mas em todos esses anos de minha vida, eu nunca me afastei. Porque em tudo nós temos que ser o quê? Equilibrados. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo já estava preparando Timóteo, porque ele sabia que a morte o esperava. Mas mesmo assim, ele não se afastou do amor de Deus. Ele continuou amando o Senhor. Eu fui fazer visita para um irmão em Guarulhos, que ele morreu de câncer, seu Mateus. Ele falou para mim assim, fui na casa dele, irmãos, que visita. Ele falou: pastor, fica tranquilo, se Deus me levar hoje, eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que o senhor veio orar aqui com a pastora, com os irmãos, para me ser curado, mas fica tranquilo, eu sei para onde eu vou. Sei para onde eu vou, eu estou em paz. O homem no caixão estava sorrindo.
tranquilo, pastor, não estou desmerecendo, não quiser orar, pode orar. Falei, então vamos orar, depois nós vamos comer então. Já que já vai com o pai, então pelo menos já vai de barriga cheia. Falei, glória a Deus, amém. Porque ele sabia para onde ele ia. E quando você sabe que o que te espera é maior do que o que você vive hoje, você não se preocupa, irmão. Você não se preocupa. Você não se desespera. Você não entra em desespero. Ele estava em paz. Aí pegou um queijo, comemos queijo. Aí um queijo só foi pouco, pegou outro queijo, não comeu outro. Falei, onde é que tem a feira aqui? Vamos buscar mais queijo. Camarada feliz, com câncer. Ficou não sei quantos dias no hospital, fazendo quimioterapia, sabendo que iria morrer. Mas estava o quê? Paz. Porque sabia para onde ia a alma dele. Falou, pastor, se Deus me curar, amém. Se não me curar, está tudo certo. Está tudo certo. Eu já vivi o que tinha que viver. Se Deus me levar hoje é porque eu já cumpri o meu propósito. Irmão, se Deus me levar hoje, eu aqui, é porque eu já cumpri tudo que tinha para cumprir. Porque ninguém parte desse mundo sem os planos e os propósitos que Deus preparou para ele e para ela serem cumpridos. Aí ele fala aqui, versículo 7, né? Combati o bom combate, completei o quê? A corrida. Nós estamos numa o quê? Numa corrida, irmão, numa luta, né? Alguns textos vai dizer, completei a carreira, né? Perseverei o quê? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Olha, muito forte, irmão. Completei a minha carreira, Timóteo. Estou indo. Completei. Combati. Você sabe o que é combater o bom combate? Passei por toda a tribulação dando glória. Passei por toda a perseguição louvando ao Senhor. Isso é combater o bom combate. É passar porque tiver que passar. Alguns tiveram fé de não serem jogados na fornalha, e outros foram jogados e foram mortos. Alguns tiveram fé para não morrer, e outros morreram por causa de Jesus. Mas então quem venceu, pastor? Os dois. Tanto o que viveu quanto o que morreu. Porque nenhum nem outro negou a fé. Talvez você não vai se tornar uma pessoa rica aqui em Mairink. Talvez você não vai ter tanta coisa que tanto você quer. Mas isso não significa que você foi um perdedor. Você está pegando aí ou não? Como diz o pastor Isaías, quem está comigo? Ih, pastor, acho que ninguém está comigo não. Mas vamos assim mesmo. Mateus 24 acaba aqui, vamos lá. Em nome de Jesus, Mateus 24, gente. Para a gente terminar aqui. 24, versículo... Deixa eu ver aqui. Mateus 24, versículo 11, 12, 13, 14. Posso ler, irmãos? Sim ou não, gente? Mateus 24, versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão o quê? O próprio Jesus falando isso. O próprio Messias. Toma cuidado. Jesus chamou, toma cuidado, hein? Vai surgir muitos falsos profetas e vai enganar muita gente. Vai enganar muito, vai iludir muita gente. Então vocês tomam cuidado. Aí ele fala no versículo 12, e por causa da multiplicação da maldade, do pecado, da iniquidade, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está aqui, na King James, maldade, o amor da maioria das pessoas vai o quê? Se esfriar.
Como é que está seu amor, hein? Para com o Senhor. Como é que está o nosso amor para com o Senhor? Não podemos ser como aquela criança, né? Quando o pai fala assim: papai, eu te amo, e abraça o papai. Quando o papai fala não, a criança já se emburra e sai triste. Não podemos ser esse tipo de pessoas, irmãos. Amém? Amém? Porque ele fala aqui, ó, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. Aquele, porém, que continuar o quê? Mas não está firme não. Aquele que continuar o quê? Firme até o final, esse será salvo. Jesus não vai chegar para você dizer, ó, servo bom e fiel, quando você nasceu, não. Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor no final da sua vida. Você está entendendo a profundidade disso, irmãos? Você vê que a própria palavra ela vai falando por si mesmo. E se a gente começar a ler aqui, nós vamos até amanhã de manhã. Chamar o pastor Isaías aqui, então nós emenda até quarta. Você está vendo que a própria palavra ela vai nos abrindo nossos olhos e fazendo a gente entender. Jesus não vai dizer servo bom no final, vai dizer no final, servo bom e fiel, entra aqui. É no final, irmão. Talvez você começou esse ano, pastor, não comecei legal não. Poxa, esse ano eu vinha para a igreja um domingo, ficava 3, 4 sem vir. Eu vinha e orava, depois ficava 3 meses sem orar. Eu lia a Bíblia só na igreja. Talvez você começou assim, mas você pode terminar bem. Não acabou ainda, irmãos. O ano acabou? Não, e nem a sua vida. Talvez esse ano você perdeu, talvez um ente querido. Você perdeu algo, não sei. Mas a vida continuou. A vida continua. E nós precisamos entender o quê? Que eu e você precisamos perseverar até o fim. Não. E que final é esse? Pode ser hoje. Hoje pode ser o nosso final. Ou pode ser daqui 50 anos. Como é que vai ser o nosso amor para com o Pai? Será que vai se esfriar? Mas é porque fulano se esfriou. Fulano é fulano, você é você. Quando eu comecei na minha caminhada da fé, quantos pastores que começou comigo? Na época a gente morava na igreja. Eu fiquei morando na igreja, irmãos, durante quase 10 anos. Solteiro na época, passando dificuldade na obra do Senhor. Mas ali Deus me ensinando a valorizar tudo na vida, a dar valor a tudo que se tem hoje. O que eu não aprendi dentro de casa, eu aprendi na igreja. E Deus me ensinou e permitiu passar por lutas para me aprender. Então não é o começo, é o final. Amém? É o final da nossa caminhada. Aí para terminar ele fala aqui, ó. Cadê, gente? Sumiu tudo aqui. 14? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Eu quero orar nesse momento com a igreja, já para a gente finalizar o culto. Vai finalizar já, né, pastor? Vai finalizar, né? Eu quero orar com a igreja para que esse amor para com o Senhor não se esfrie dentro de nós. É como o jovem rico, né? Chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus falou: por que você está me chamando de bom? O próprio Jesus não se permitiu ser chamado de bom. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele não tinha cumprido ainda a carreira dele. Ele não se permitiu, o próprio Messias não se permitiu ser chamado de bom. Por quê? Porque ele tinha uma missão aqui na terra, que era morrer na cruz e levar a salvação à humanidade. Ele ainda não tinha feito isto.
e ele não se permitiu ser chamado de bom. O que eu aprendo com isso? Que bom não é aquele que começa, é aquele que termina. Não podemos ser uma igreja que olha para uma pessoa e fica julgando aquele irmão. Ah, mas porque não para de beber, aquele irmão lá e não vê. Calma, Deus pode mudá-lo. Ele mudou você. Ele mudou a mim. Ele mudou cada um de nós. Alguns de vocês falaram: eu nunca vou pisar numa igreja. Tu está aqui hoje. Então quem somos nós para olhar para o nosso semelhante e falar: aquele ali não tem jeito? Deus pode mudar uma chave ali, irmãos, e aquele que era ruim pode se tornar um homem bom. E a gente só vai ser bom quando estamos perto do Pai e passamos a amá-lo, não pelo que Ele tem para nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Quem recebe essa palavra, celebra o Senhor com as suas palmas, glorifica o nome dEle.